Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Vamos fazer agora uma aula sobre funções reais. A gente já estudou plano cartesiano, a gente já viu produto cartesiano e todas as relações envolvendo isso, certo? Agora nós vamos falar da aplicação dessas funções, a gente falar de domínio, contradomínio, imagem, que a gente falava para conjuntinhos pequenos, agora no espaço real no plano cartesiano, no plano do eixo real vertical com o eixo real horizontal, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos falar sobre essas funções reais, as características delas, tudo que pode possuir uma função real. Vamos lá. Primeira coisa, vamos dar ênfase às funções que têm domínio, contradomínio e subconjunto dos reais, e elas chamam funções numéricas ou reais. As definições, em geral, a lei que define uma função é expressa por uma fórmula, ou seja, a variável dependente y é obtida por meio de um conjunto de operações sobre a variável dependente. Deixa eu pegar o apontador aqui para a gente poder trabalhar. Sobre uma variável dependente x. Existe a relação de dependência, o y depende do valor numérico de x. Relação de dependência é o princípio de função. Tudo isso é caracterizado aí, beleza? Então vamos a um exemplo. Dada uma função real, f, de domínio, menos 2, 0, 1 e 2, esses quatro valores nos reais, definida pela lei de formação, y igual a f de x, que é x quadrado, mais x menos 3. Determinar suas imagens, o conjunto imagem e o gráfico cartesiano. Então, y igual a f de x, que é igual a x quadrado, mais x mais 3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores numéricos do domínio. Domínio são os valores dados possíveis ao x. Então, x pode ser menos 2, 0, 1 e 2. E vamos calcular esses. Então, aqui encontramos quando x for igual a menos 2, a função é igual a menos 1. Quando x for 0, a função é igual a menos 3. Quando x for 1, a função é igual a menos 1. E quando x for 2, a função é igual a 3. Ok? Então, aqui nós encontramos os valores que, chegando aqui, ó, menos 1, menos 3, menos 1 de novo e 3, não repete o valor dentro de um conjunto, os três valores, só os três pontinhos, porque nós temos pontinhos e não infinitos valores, ok? Em pontinhos para o x, automaticamente pontinhos para o y. E esses valores geram esse conjunto imagem. A imagem tem a característica, a função, os pares ordenados, menos 2, 1, x menos 2, y menos 1, 0, menos 3, 1, menos 1, 2, 3, a relação da nossa função. Beleza? Aí, jogando esses pontos no plano cartesiano, são só, como eu falei, os quatro pontinhos. Aqueles quatro que a gente chegou lá no final. Então, esses quatro pontinhos são esses pontinhos vermelhos. Traça parábola, César? Não, não traça parábola. Porque para ser parábola, ele não poderia ter só quatro valores no domínio. Teria que ser um conjunto de valores que estaria nesse domínio, e não só esses valores. Beleza? Então, não se traça parábola nesse caso aqui. Tá ok? Outro exemplo. Construir o gráfico do plano cartesiano agora sim, ó, função real nos reais. Todos os valores positivos podem ser dados ao x. Então, como podem ser todos os valores positivos, eu não vou fazer todos. Eu vou pegar alguns valores de x, desde que eles sejam reais positivos aqui no meu domínio. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar 0, 1 e 3, por exemplo. 2 pontos já davam, porque o gráfico da função do primeiro grau, nós vamos estudar depois, é uma reta. Então, para uma reta, bastam 2 pontos. Nós encontramos 3 aí. Então, com esses 3 pontos, joga no plano cartesiano estes 3 pontos, ó. E, como é uma função real, eu tenho infinitos valores para o domínio. Eu tenho uma reta que liga, lembrando que ela é dos valores positivos para o x. Beleza? Então, nós temos a imagem também do eixo y, do menos 1 para cima, os valores possíveis da imagem, como está escrito aqui. Bom, descontinuidade do domínio. Toda função, como eu vou falar, a função que tem expressão, ela tem algumas coisas que podem deixar de acontecer, para que não seja função. Por exemplo, são chamadas descontinuidades. Quando eu tenho uma fração, não posso ter denominador negativo, não posso ter denominador zero. Quando eu tenho uma raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, não pode ter raiz de número negativo. E quando está no denominador, não pode ser nem zero nem número negativo. Então eu coloquei esses 3 casos iniciais aqui, existem outros, como está ali, mas nós vamos falar por enquanto desses. Uma fração, olha o denominador da fração, esse denominador não pode ser zero. Então se fosse uma função real, todos os valores poderiam ser dados ao x? Não, todos os valores não, existe uma condição de existência, que o denominador tem que ser diferente de zero. X menos 1 tem que ser diferente de 0, x tem que ser diferente de 1. E o domínio são todos os reais, menos 1. Aí, quando eu for construir o gráfico, aquele valorzinho não pode entrar, não pode fazer parte da nossa função. Tudo bem?
Aí, quando eu tenho uma raiz de índice par de expressão no radicando, então, por exemplo, ó, uma função dessa, dentro do radicando eu tenho um 2x menos 4. Então, fazendo a condição de existência, o que nós vamos ter? O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero, César? Pode. Função de x igual a raiz de zero é zero. Então, pode. Ok? Então, 2x menos 4 maior que zero, 2x maior que 4, x maior ou igual a 2. Domínio da função, todos os reais, tal que x seja maior ou igual a 2. Ok? Terceira, a fração com raiz de índice par e com expressão no radicando no denominador. Assim, ó. Se eu tivesse uma raizona, todo o valor que está dentro da raiz teria que ser positivo, ou zero. O denominador não poderia ser zero. Então, eu particularizei aqui só para o denominador. Pega o denominador que tem uma raiz dentro do um valor dentro da raiz que está no denominador, esse valor, o radicando, tem que ser só maior do que zero. Ele não pode ser zero porque está no denominador. É essa a única diferença para o anterior, certo? Então aí, domínio todos os reais desde que o x seja maior do que 3. Beleza? Esses são os três iniciais para funções polinomiais. Existe logaritmo, que tem condição de existência, tem exponencial, que tem condição de existência, e outras funções que possuem condição de existência. Estas são as condições de existência para o domínio inicial, que nós vamos estudar por O. Beleza? Depois, como que eu vejo se o gráfico é um gráfico de uma função? Lembra de duas definições da função. Todos os valores do domínio têm que ser relacionados. Essa é a primeira regra. Segunda regra, cada elemento do domínio só pode ter uma única imagem, ele não pode ter duas imagens. Como que eu sei quem que é a imagem? Faço o f de x, onde o x é um valor numérico, e calculo e chego no resultado. Esse chegar no resultado é o valor numérico da imagem da nossa função. Quando eu tenho gráfico, eu não vou fazer o f de x, eu vou analisar o gráfico. Então, o que eu tenho? Ó? O meu domínio da função está ali embaixo, está piscando verdinho ali. Ó. Esses são os valores do domínio, de 1 até 4. Todos os valores têm que ter uma única imagem. Então, se eu sair do 2, ó, eu encontro o gráfico aqui, a imagem dele vai estar nesse espaço. E assim por diante. Olha o que acontece com o 3. O 3, ele corta o gráfico em 3 pontos, perdão. Corta o gráfico em 3 pontos, ele tem 3 imagens. Isso não pode acontecer. Imagina você. Você se olha no espelho. Quantas imagens suas você vê? Uma. É essa a ideia que a gente tem que trazer aqui. Cada elemento do domínio só pode ter uma única imagem. Esse caso aqui, o 3, ó, ele está cortando o gráfico em 3 pontos, ele tem 3 imagens. Isso não pode, portanto, isso não é função. Ok? Esse outro gráfico. Todos os valores do domínio, ó, que vão de 1 a 4 ali, possuem uma única imagem. O que eu fiz? Isso vai estar escrito depois ali. Todas as retas, tracei várias retas paralelas ao eixo Y. Se essas retas paralelas ao eixo Y cortarem o gráfico num ponto só, isso significa que esse ponto do X só possui uma única imagem lá do outro lado. Tudo bem? Isso vai estar escrito ali na frente. Vamos analisar agora esse gráfico. O meu domínio, ó, o meu domínio de 1 até 4. De 1 até 4. De menos 1 até 4. De menos 1 até 1, tranquilo, é função. Agora, olha entre 1 e 2. Entre esse 1 e 2 que nós temos aqui, não tem imagem, não corta o gráfico e não pode. Todos os elementos do domínio têm que estar relacionados. Por isso, isso daqui não é função também. Ok? Tem que ter as duas regras. Então, aqui está as duas coisas que a gente acabou de dizer. Os gráficos analisados sugerem uma regra geral. Como identificar o domínio do gráfico? Como identificar, dado o gráfico, se uma função é uma função f de x de domínio D. Imaginamos que todas as retas paralelas ao eixo y por um ponto x do domínio. Temos uma função que só depende, que só se todas interceptarem o gráfico num único ponto. Todas. O último gráfico tinha aquele vão, vou até voltar lá nele, tinha esse vão, que não tinha a função, e vou voltar mais um pouquinho nesta aqui, que o valor de x tinha 3 funções. Beleza? Vou voltar lá para frente, para que a gente possa seguir com a relação do domínio e imagem a partir do gráfico. Domínio são os valores do eixo x. Imagem, valores do eixo y. Sombra no eixo x, os valores que sombreou no eixo x, valores do domínio. Sombreou no eixo y, são os valores da imagem da função. Tá bem? Então, olha só, ali embaixo o domínio de 2 a 5, jogou no eixo vertical, o domínio de 2 a 5 no x, a imagem de 1 a 4 no y. Observe que aqui tem uma bolinha aberta, isso significa que ele não possui imagem, tem que estar a bolinha aberta no y também. Ok? A mesma coisa aqui, ó, os valores de x e os valores do domínio da minha função. Observe que aqui tem um pontinho que a função começa num e vai para o infinito. Indo para o infinito não possui imagem. Não possui limite do domínio do menos 1 ao infinito positivo. Olha a setinha verdinha ali embaixo. E a imagem que começa do infinito e vem até 2.
Beleza? Mais um exemplo. Agora, para um ponto só. Eu tenho uma função com 3 equações, tudo dependendo do valor de x. Ele pede 3 valores de g. g de 0, x igual a 0, vem usar esta parte da função. Ó, x é menor do que 1. Então, a função g de 0 é igual a menos 1. Raiz de 2 é 1,4, é um valor entre 1 e 2. Então, a imagem dele é 3. E x igual a 4, a imagem dele, vou substituir nesse de baixo. 4 ao cubo mais 1, 65, os valores da nossa função. E aí, uma última, para que a gente possa dar a caracterização, definida uma função, pergunta-se qual é a imagem do 1. Quando a imagem de um ponto, eu vou pegar esse valor numérico e substituir na função. Olha lá, encontro a imagem do 1 é 7. Ok? Tudo bem? 1 é a imagem de qual número? Então, se é a imagem, ele é a função, certo? Ele é a função, preciso achar o x. Substituo a função por o g de x por 2x mais 5 igual a 1 e resolvo essa equação. Chego com x igual a menos 2. Beleza? Agora, ó, aí, determine o valor de x, tal que g de x é igual a menos 3. Qual é a imagem dele? Qual que é o número que tem imagem menos 3? A mesma coisa. Está aqui a relação. Tá ok? Existe algum valor do domínio cuja imagem é 0? Então, o que eu vou fazer? G de x igual a 0. Existe algum valor do domínio? 5 sobre 2. Opa, domínio é inteiro. 5 sobre 2 é inteiro? Não. Então, não existe nenhum valor. Ok? Tem outro exemplo aqui para a gente fazer a mesma coisa, outras caracterizações. Eu deixo aí para vocês, depois o slide eu mando, para que a gente encerre aqui outros exemplos para que a gente possa calcular as relações da função. Tudo bem? Isso é um exemplo só. E depois agora, no outro slide, na outra apresentação, a gente fala da análise gráfica de uma função real. Beleza? Já já o segundo vídeo. Beijinho!